pedem para comentar sobre o que é a consciência como função e como realidade. Muito bem. Essa consciência como função é o que nós acabamos de explicar. Ou seja, é uma faculdade, né, como também foi colocado na apresentação inicial, né, é uma faculdade, é uma função do que ou de quem? De nosso ser. Essa consciência como função, ela tem por finalidade compreender as coisas que nossos 5 sentidos transmitem à nossa mente. Claro que nós podemos ter simples compreensões intelectuais, mentais, que também podemos denominar de compreensões da personalidade, compreensões do intelecto, né? Afinal, ego, mente, personalidade formam um todo. Na jornada iniciática ou de autorrealização, haverá momento em que até a própria personalidade precisa ser dissolvida. Porque a personalidade, depois ela se torna realmente um fardo, um obstáculo muito pesado para a expressão, manifestação ou simplesmente a função da consciência em nós. Porque a mente, o ego, a personalidade, eles são muito toscos, são muito densos, são muito pesados, são muito limitados. A consciência, por sua vez, ela é infinita. Ela pode ter o entendimento instantâneo. Então, essa função, a consciência como função, é o que proporciona em nós a apreensão, o entendimento ou compreensão instantânea de qualquer fenômeno físico ou psíquico, simplesmente. Isso é a função da consciência dentro de nós. Isso é justamente o que está adormecido. E é isso justamente o que precisa ser despertado. Porque hoje a nossa consciência ela praticamente não tem função alguma, porque todas as funções ou ocupações nesta vida, nessa existência, são realizadas pela mente, ou pelo intelecto, ou isso que a gente chama de personalidade. Então a mente, o intelecto, foi como que se tivesse apoderado da função que seria da consciência. Então, despertar a consciência é isso, também complementa o que dissemos agora há pouco. Muito bem. E a consciência como realidade? O que é isso? Alguém, em certa ocasião, perguntou ao mestre Samael: de onde vem a consciência? E o mestre deu uma ampla explicação, mas que vamos simplesmente sintetizar. Comentou ele, então, nessa ocasião, numa reunião como essa, né? Só que lá foi presencial ou física, né? Na época em que ele vivia entre nós, com seus estudantes, seus discípulos. Explicou, então, que a consciência como realidade, ela tem um corpo, o corpo da consciência. Esse corpo da consciência, ele é feminino nos seres masculinos e é masculino nos seres femininos. Essa consciência, por sua vez, ela teve uma origem. Qual é essa origem? Na ocasião, o mestre disse que essa consciência, ela é proveniente da Via Láctea. Mas o que significa isso? Que pegou uma nave e veio de algum outro planeta, como muita gente acredita? Será que estava o mestre falando da Via Láctea física? Tridimensional, material, essa substância que nós podemos tocar aqui em nosso mundo e que os cientistas ficam gastando bilhões de moedas para descobrir a origem da vida e não conseguem, e claro, jamais vão conseguir, porque a origem da vida, como também a origem da consciência, é da Via Láctea.
como disse o mestre. Mas o que é isso? Em última síntese, em última análise, partindo do mundo mais denso onde estamos e buscando a direção interior mais profunda, desconhecida, qual é a substancialidade desta realidade? Qual é a natureza mesmo desta fonte inesgotável, interminável, de onde brotam todos os planetas, sóis, galáxias, enfim, tudo que já houve, tudo que está existindo, que são visíveis, ou é visível aos nossos olhos hoje, e que continuará sendo visível por incontáveis idades ou eternidades. Obviamente que é isso que no Pistis Sophia, por exemplo, que é o livro sagrado dos gnósticos, é descrito pelo próprio Cristo Jesus como sendo mundos de pura luz, ou seja, espírito puro. Qual é a substância do espírito puro? Pois é espírito, ou é luz. Mas que luz? É uma luz que não tem como descrever, porque o próprio Cristo Jesus disse isso aos seus apóstolos, comentou isso com os seus apóstolos. Não há como descrever esse tipo de luz, não há como descrever essa realidade. Porque não existe aqui neste mundo nada, absolutamente nada comparável à realidade desses mundos. Então, nossa consciência, ela brotou, ela nasceu, ela surgiu, ela é parte. É um átomo, por assim dizer, né, disso que o mestre expressou como da Via Láctea, que é a nossa galáxia aqui, né? Mas, obviamente, referindo-se de que ela é um fragmento de pura luz, que, pelos processos iniciáticos conhecidos, ou seja, pelos autos iniciados, por sucessivas transformações, emanações, derivações, adensamentos, uma hora, um dia, num momento, adquire uma forma como essa. Então, nós não somos um corpo, nós não somos um intelecto, nós não somos um pensamento. O que nós somos? Essa é a velha e clássica, antiquérrima pergunta. Quem sou, afinal de contas, né? Da onde eu venho? Para que finalidade eu estou aqui ou nasci aqui? E para onde eu vou ou irei? Essa é a síntese das sínteses de toda a busca humana, para aqueles que têm inquietudes espirituais. E certamente um dia encontrarão respostas. Então, como realidade, a consciência é isso. Vamos dizer, um pequeno ponto de luz que está dentro de uma forma, numa determinada dimensão. No nosso caso aqui, dentro de uma forma humana, convivendo com outros 7 bilhões de formas humanas. Isso é a humanidade. Humanidade é essa que no seu conjunto, no seu todo, forma um corpo, que tem funções, atribuições, papéis, dentro de um corpo maior, que os antigos chamavam de Gaia. Ou simplesmente podemos dizer que nós somos células do corpo da grande mãe, que é a vida ou a grande vida.